Caminhos de Minas, um oferecimento Laticínios Vimilk. A Vimilk leva até sua mesa tradição e qualidade, preparado com todo carinho para você. São doces, iogurtes, queijos, requeijões e manteiga. Uma grande variedade de produtos com sabores incomparáveis, garantido por quem mais entende do assunto. Experimente Vimilk, muito mais sabor em sua mesa. Hoje o nosso roteiro continua na cidade de Lambari. Vamos visitar a Biasitec, a Ingesul, conhecermos o processo de fabricação de plásticos. Vamos falar de queijos, conhecemos a Borda do Campo Alimentos, que fabrica o queijo Joana. E vamos falar de algo delicioso, arroz Tio Nego. E para iniciarmos, vocês devem perceber que eu estou numa natureza belíssima e exuberante. Eu vim até Monte Verde conhecer a pousada La Reserve Suites. Preparados para fazer um tour e ver os encantos que tem neste lugar? Preparados para conhecer mais um lugar incrível? Eu estou na La Reserve Suites, aqui na cidade de Monte Verde, e vou bater um papo com esses dois alagoanos simpaticíssimos, o senhor Antônio e a dona Eneida, para conhecermos um pouco mais desse paraíso. Dona Eneida, fala um pouquinho sobre, que eu fiquei sabendo, o café da manhã aqui faz o maior sucesso. Realmente o nosso café é bem assim, todos os hóspedes que vêm falam muito bem, até porque é muito bem servido. Nós temos vários tipos de frios, muitas tortas, bolos. Enfim, o nosso café é o diferencial aqui na pousada. Senhor Antônio, eu percebi que as suítes são bem diferentes. Isso também chama a atenção do hóspede? Principalmente que eles usam muito banheira, né? Preferem muito suítes com banheira, hidromassagem, né? Lareira do quarto. E aqui a gente tem a suíte tudo completa, né? Aquecedor. Aqui a pessoa pode passar menos frio. Isso é verdade. Nas suítes de cima todas têm lareira. Todas têm lareira. Além de, nós temos também aquecedor no colchão. Em todas as suítes temos aquecedor no colchão, aquecedor no quarto e lareira. Então sempre que eu levo um hóspede lá na suíte, eu digo, o frio aqui não passa. E para quem vem passar no verão também, não precisa ligar nada. Muita gente não usa o aquecedor do quarto mesmo e o da cama. Muita gente até nem liga, né? Porque agora mesmo é uma época que aqui não está frio. Seu Antônio, e aqui tem uma paisagem deslumbrante, né? A gente está aqui a uma altura das árvores. Aqui tem alguma atividade que dá para fazer, caminhada? Aqui tem várias caminhadas, né? Para você quiser dar uma rodada aqui pela pousada, pela área, né? Do condomínio, né? Que é aqui do Jardim das Montanhas, né? Você tem muito acesso. Quem gosta de trilha, tem umas trilhas que você faz aqui. Sentar ali embaixo, porque tem um lugar maravilhoso para meditar, para ler um livro. Para quem gosta de paz, de sossego, é aqui. E vista bonita, E vista né? bonita, com certeza. Agora eu queria que vocês falassem um pouco da área gourmet, que é mais um diferencial para o hóspede, não é cobrado nada mais por isso. E quem quer pode usar. Nós temos uma área gourmet muito boa, que tem churrasqueira, forno a lenha, 2 banheiros, além de que é uma vista maravilhosa, né? E tem essa opção. No caso, o hóspede querendo vir com uma família, né? 4 pessoas, 6, fazer um churrasco lá. Ou até mesmo uma pizza. Uma pizza, tem forno a lenha, mas no caso, avisando a gente com antecedência. Porque a gente dá uma arrumada lá, colocamos mesa, dá uma arrumada para receber o hóspede. Eu vi que a avaliação de vocês no Booking é bem alta. Como é o atendimento aqui? O nosso atendimento, assim, eu só tiro 10. Eu Coisa só tiro boa. 10. Porque o atendimento aqui, às vezes você pode tirar 10, a maioria que a gente só tira 10. Mas quando acontece da gente tirar um 9, 8, é por qualquer questão. Mas sempre 10 no atendimento. Os funcionários são maravilhosos, o atendimento foi 10. Então, o nosso diferencial também é o nosso atendimento.
E aqui vive lotado em épocas do frio, a gente sabe que Monte Verde é muito lotado. E vocês também, independente de ser temporada ou não, finais de semana está sempre lotado. Sempre lotado. Todos os finais de semana, a casa cheia, graças a Deus. Então quem não vier durante a semana, que é mais tranquilo, tem que fazer reserva com bastante antecedência. Com antecedência, para o final de semana. Durante a semana é mais tranquilo, né? Mas a gente sempre tem um casal, 2, que chega numa terça, fica até quinta. Sempre tem, mas já tem 3 semanas seguidas que pousada cheia, final de semana, pousada cheia. Eu estava com um grupo de evangélicos esse final de semana, uma turma maravilhosa. Eles fecharam a pousada toda para eles. Só tinha, no caso eu tenho 7 suítes, eles alugaram 6 e tinha um outro casal que não fazia parte do grupo. Mas o pessoal amou, já deram a nota no book. Eu já fiquei satisfeita pelo atendimento, enfim, compensa. Até esse grupo, assim, quando chegou, ficaram deslumbrados, né? Chegou, nossa, que casa, quando viram os quartos com banheira, que não esperava nem ter banheira na suíte. E você está esperando o quê para programar o seu final de semana nesse lugar incrível? E só vindo aqui para vocês entenderem o que é esse paraíso. Em nosso tour por Lambari, viemos numa grande empresa, não só em Lambari, mas para o Brasil. Vamos falar um pouquinho de plástico e inox também. Estamos na Ingesul e hoje nós estamos com o Ricardo Noronha, que é a 3ª geração, e queremos conhecer um pouco sobre a Ingesul, como tudo começou, Ricardo. A Ingesul começou, né, com meu avô, Silvio José da Cruz. Isso aí era lá há 38 anos atrás. Meu avô, ele fazia esses latões em estanho e também em alumínio, né? E o latão ia ficando velho, ia se degradando, e meu pai teve a ideia de pegar esses latões e produzir moldes para formas de queijo. Fala agora um pouquinho sobre os produtos específicos para os laticínios. A gente produz as formas em geral para todos os tipos de queijo. Queijo parmesão, queijo gorgonzola, queijo brie. E também aqueles equipamentos inox que a gente encontra nos laticínios. Sim, seja tanque para fabricação, prensa para queijo. E também tem as caixas, aquelas famosas caixas de supermercados. Isso, a gente faz essas caixas que o pessoal usa, as caixas gradeadas ou as caixas para transporte de leite de saquinho, né? Ricardo, fala um pouquinho sobre a produção de vocês. Hoje a nossa produção é 3 turnos, né? 24 horas por dia. O mais interessante é que temos funcionário com mais de 30 anos de casa. Agora vamos falar um pouquinho, Ricardo, sobre meio ambiente. Qual a responsabilidade da Ingesul sobre esse assunto? Então, esse assunto é muito tratado ultimamente, né? Sim. A Ingesul, preocupado, pratica também a logística reversa, né? Todos os produtos têm um prazo de validade e conforme esse produto vai ficando velho para os nossos clientes, a gente faz a logística reversa. A gente traz de volta esses plásticos aqui para a empresa e a gente tem um setor de reciclagem, que esse setor a gente moe esse material e utiliza para fazer materiais, caixas recicladas, né? Como caixa de supermercado, caixa para transporte do leite de saquinho. Agora, se você quiser deixar um recadinho para quem está nos assistindo, a câmera é toda sua. Então, eu quero agradecer, né, a todos vocês que assistiram essa reportagem, agradecer os funcionários da Ingesul, né, que sem vocês isso aqui não era possível. Agradecer também a população de Lambari, quero agradecer também a todos os clientes e também quero agradecer a minha mãe, Maria Lúcia, o meu pai, Ricardo Cruz, e meu irmão, Rodrigo Noronha. E dizer que a Ingesul está de portas abertas para todos vocês. Obrigado por fazer parte da nossa história. E saindo da Ingesul, eu dei uma paradinha aqui no Bar do Fernando, que é bem do lado da Ingesul. E eu estou aqui com seus proprietários, o Fernando e a Valéria, para conhecer um pouquinho o funcionamento do bar, que vai além de bar, não é isso, Fernando? É isso aí. O trabalho aqui da gente no pesqueiro é
de segunda a segunda. E como a gente tem uma outra casa que é no Campinho, então a partir de 2 meses aqui agora, a gente começou a abrir aqui quinta, sexta, sábado e domingo. A galera de Lambari já conhece como é que funciona. Quinta a gente trabalha no noturno, na parte de noite, sexta de noite, sábado é o dia inteiro, domingo o dia inteiro. A gente tem um filé de peixe que é fresco, né? Tem um peixe em poça que é fresco. Seguido disso a gente tem, que é um xodó aqui da casa, que é a parmegiana. Tanto faz de filé mignon, contra filé de tilápia, também o filézinho de frango. Tem a picanha, é uma casa que todo mundo conhece, tem uma cervejinha gelada, que não, a gente está prestigiando aqui. Tem as caipirinhas, nossa. Valéria, como você confidenciou agora há pouco, em datas especiais, lota. É bom fazer reserva. Tem gente que pede para reservar a mesa, né? Sim. Como é muita gente, a gente pede para vir mais cedo. Porque senão não encontra a mesa mais. Na verdade, a gente pede para chegar até meio-dia, a gente consegue fazer reservas. Aí depois desse horário fica um pouco mais complicado. E agora, para o feriado do dia 2, finados, numa quinta-feira, vocês vão estar funcionando? Sim. Das 8 às 8 da noite. Qual que é o carro-chefe aqui do pesqueiro? De porções, é o filé de tilápia, a mandioca frita, o torresmo e a batata frita. Porque, na verdade, a gente trabalha com batata frita no pesqueiro com batata natural. A gente descasca ela todo dia, pica e frita na hora. É uma casa nova que a gente está tocando agora, que a gente adquiriu, né? É um público que a gente está atendendo diferenciado, com música. E para quem vier passear em Lambari ou é da região, não deixe de vir conhecer o Bar do Fernando. O acesso é facílimo, é dentro da cidade, fica do lado da fábrica em Ingesul. E vocês vão ser muito bem atendidos, sem falar que aqui tem uma natureza espetacular, espaço para as crianças correrem e a comida, gente, eu garanto, é ótima. Agora nós vamos falar de algo nem tão mineiro assim, vamos falar de queijo. Porém, este queijo está mais para paulista, porque o CD deles é em Santo André, São Paulo. Eu estou na Borda do Campo Alimentos, que produz os queijos Joana, e o Evanderson vai falar um pouquinho da produção e sobre os produtos. É isso mesmo, Tatiana. Tudo que a gente produz aqui na fábrica é destinado ao centro de distribuição em Santo André, onde lá eles se vendem na Baixada Santista e nas cidades próximas a Santo André e também na capital São Paulo. Então toda a nossa produção, no momento, está indo para Santo André. Evanderson, o queijo Joana começou a ser produzido em que ano? O queijo Joana ele já tem uma tradição no mercado de mais de 2 décadas. Então a empresa Borda do Campo, que começou a operar ano passado, tendo em vista a solidez da marca no mercado, optou por continuar com essa marca. E eu vi que vocês fazem algo diferente, por exemplo, o frescal de vocês em formato maior. Fala um pouquinho dos produtos que é produzido aqui no laticínio. Isso mesmo, a gente tem uma variedade de tamanhos e também de tipos de queijos que a gente produz. O queijo fresco, barra, ele é mais destinado a restaurantes, mas a gente também faz ele em 500 gramas e em 250 gramas. E também a gente produz queijo de coalho, queijo Minas padrão, queijo Minas meia cura, queijo montanhês, que é um queijo mais fino, com um prazo de maturação maior, e também a gente produz manteiga extra. E não pode deixar de fora o condimentado, que é um dos meus favoritos. Isso, o condimentado é um queijo que o pessoal gosta bastante, tem uma boa saída e é um queijo diferenciado. Hoje, em Minas, vocês não têm distribuição? Isso, no momento não, mas a nossa intenção é realizar essa expansão aqui no sul de Minas. Olha aí que legal, se você trabalha com queijos, é um distribuidor, a Borda do Campo está em busca
desses parceiros para colocar não só nos restaurantes, mas mercados, empórios, pizzarias, exatamente. Estamos abertos para receber possíveis interessados. Eles podem vir, podem experimentar o produto, podem verificar a consistência, valores, conhecer a produção, ver como é feito o processo e verificar a quantidade produzida, a quantidade que pode ser vendida. E vale lembrar que estamos falando da cidade de Olimpo, Noronha, bem próximo a Lambari. Quantos quilômetros, Evandro? 20 quilômetros de Lambari. A 20 quilômetros de Lambari. Então dê um pulinho aqui e venha experimentar, que eu tenho certeza que você vai fazer bons negócios. E continuando nossa saga pelo mundo do inox aqui em Lambari, eu vim na Biazetec conversar com o Sérgio e a Sofia Biaso. Bom, a Biazetec, ela se especializou em fazer projetos especiais, de acordo com a necessidade do cliente. Ou seja, a gente cria soluções tecnológicas e soluções para desenvolvimento da fábrica do nosso cliente. A gente se especializou muito em misturadores duplo eixo, que são equipamentos de alta performance para misturas da área dos segmentos de indústria alimentícia, indústria de argamassas, indústria de fertilizantes e além de outros equipamentos, esteiras transportadoras, roscas helicoidais em aço inox 316L. E a gente também fabrica equipamentos não só no aço inox, a gente também fabrica no aço carbono. E algumas das vezes a gente consegue utilizar as duas ligas no mesmo projeto, que isso a gente faz com que diminua um pouco o custo do cliente e fica muito eficiente também. Isso de acordo com a necessidade do cliente, quando pode ser feito esse tipo de situação. Nós temos 2 galpões, um que a gente trabalha só em aço inoxidável, para que não misture os 2 materiais, e outro em aço carbono, quando a gente faz equipamentos mais pesados. Às vezes a empresa ela precisa melhorar alguma fase do processo dela, né? Às vezes é questão de tempo, de eficiência, né? E aí a gente estuda e desenvolve ali uma melhoria para que a gente possa tornar o processo da indústria mais eficiente. A gente tem atuado bastante dentro das mineradoras também, fazendo roscas helicoidais. Vários equipamentos, né? Dentro desse que a gente falou, a gente faz tanques, reatores, tem uma gama forte aqui em termos de equipamentos. Britagem, peneiração, transporte, esse tipo de situação. Mas na área de explosivos também a gente já desenvolveu equipamentos também nessa área, né? Sistemas de compactação, tem bastante projeto, bastante produto, né? A gente vai na casa do cliente, vê a necessidade, desenvolve e em conjunto a gente chega num projeto ideal. Normalmente quando a gente desenvolve o produto, né, a gente fabrica ele, depois a gente trabalha muito com a montagem em campo. Então a gente já entrega para o cliente o produto totalmente, 100% funcionando. Vamos falar de um alimento agora, por sinal muito gostoso, que eu particularmente amo, principalmente ele soltinho e que está na mesa de pelo menos 90% dos brasileiros. Vamos falar de arroz. E eu estou com a família catarinense lá de Jaraguá do Sul, estou com 3 guerreiros, faltam 2, infelizmente um já não está mais aqui e a outra filha que estuda medicina. Eu estou com a dona Terezinha, que é a matriarca, o Fábio, que é o filho dela, e a Angélica. E eu gostaria, Angélica, que você contasse um pouquinho que lá nos anos 90 o seu pai resolveu trazer a plantação de arroz aqui para o sul de Minas. Eu falo assim que o meu pai foi um grande guerreiro, que ele saiu, ele plantava arroz no sul, viu que lá estava muito escasso as terras. E em 98, 97, 98, ele fez o primeiro plantio aqui no sul de Minas, em Bela Vista. Foi o primeiro plantio. E depois, no ano de 2000, que quando ele perdeu a enchente toda, aquela grande enchente que deu aqui no sul de Minas, ele perdeu a
da lavoura toda. E mesmo com a enchente, com a perca toda, a enchente baixando, ele jogando a semente com a esperança de colher. E realmente jogou a semente e ainda conseguiu fazer uma safra de arroz em 2000. Só que daí ele percebeu que ali na beira do Sapucaí, a enchente demora a baixar um pouco mais. Aí foi aonde que ele veio pro lado de Leodora. E até, no entanto, a gente morava no sul. Ele trouxe a família aqui pro sul de Minas em 2003. Eu, o Fábio e a Helena viemos pequenininho pra cá. Só que a gente sempre foi acompanhando meu pai na lavoura, principalmente eu com o Fábio. E isso fez hoje toda a diferença, que se não fosse toda essa história, a gente acompanhar a luta do meu pai, que antes, quando a gente era pequeno, a gente ajudava ele no secador, ajudava na lavoura, eu falei assim, cansa. Só que a gente aprendeu a dar muito valor na história dele, que sempre foi muito suado. Para quem saiu sem nenhum pedaço de terra, hoje ele... Você falou que começou arrendando, né? Ele sempre falava assim, eu saí do sul, ele era um sem terra, que veio arrendando, veio aí em 2000 que ele conseguiu comprar o primeiro pedacinho de terra. E foi assim a maior felicidade dele. E devagarzinho ele foi conseguindo conquistar as coisas, sabe? Hoje tem propriedade nossa própria, só que a gente continua com os parceiros de arrendamento também. Mesmo porque vocês são os maiores produtores de arroz de Minas Gerais. Os produtores hoje são 600 hectares, né, cara? Cultivado. E quando o pai sempre foi a nossa base. Ele que sempre tomava frente do plantio, eu com o Fábio sempre acompanhando, eu sempre mais na parte do escritório e o Fábio na lavoura. Só que quem dava a direção nossa era o pai, né? Aí depois, na falta dele, que faz 2 anos e 7 meses que ele faleceu, a gente está indo para a 3ª safra sem ele. Na falta dele, a gente conversou, falou assim, vamos continuar? Daí o Fábio, né, falou assim, vamos. E com muita garra, com muito amor, que foi uma coisa que ele sempre ensinou a gente a fazer, com muito amor e sempre respeitar o próximo. A gente está dando continuidade hoje na 3ª safra, cada vez aprendendo mais. A gente foi procurar novas tecnologias, que a gente fala assim, se a gente tivesse feito igual o pai, a gente não daria conta, porque o pai era tão especial que ele fazia e dava certo. Hoje a gente busca tecnologias, busca parceiros, o pessoal lá do sul, eu e o Fábio, a gente foi para lá, fez curso, tem pessoal da IPAG lá que ajuda a gente muito, o pessoal aqui de Minas também ajuda a gente muito, o pessoal de Lavras, da IPAMIG, todos estão, a gente sempre está trocando informação, quando acontece alguma coisa na lavoura, a gente vai e busca pesquisas, busca pessoas que podem orientar a gente. E atrás de tudo isso tem o Fábio, o conhecimento dele da lavoura também, que é parte de maquinário, essas coisas, ele... Mas ainda falando do seu pai, infelizmente, na hora da colheita, não sabendo os desígnios de Deus, ele deixou vocês. Que ele sempre falava assim, um dia eu quero trabalhar mais devagar, quero vocês toquem e eu fique só na retaguarda, né? E quando chegou esse momento dele, que ele faleceu muito cedo, com 53 anos, dele ficar na retaguarda, aconteceu dele... Ele voltou para casa. Ele voltou para casa de Deus. Fábio, podemos participar um pouco, né, do dia a dia de vocês aqui, e vi que é um dia bem puxado, não é fácil. Fala um pouquinho como que é essa plantação, o dia a dia de vocês. Quando o pai estava ali, era mais fácil, porque o pai mandava a gente ia só lá executava. E fazia, né? Executava. Só que eu, desde pequeno, já em cima de trator, máquina, com 10 anos já pilotava trator. E de domingo a domingo, eu sempre junto com o pai. O pai andava sempre junto, trocava de ideia. Podia ter alguma coisa na roça, não podia ter nem lavoura, mas nós ia dar uma volta nas roças só para ver do jeito que estava e coisa no final de semana, para ver o que precisa melhorar, o que não, coisa. Daí na falta dele,
Daí nós tomamos uma responsabilidade muito grande. Então, os parceiros nossos que trabalham com nós, que hoje os funcionários, a gente ser um líder é muito difícil hoje tomar uma decisão. Tem muita coisa que tu manda fazer que não dá certo, depois volta para trás. Uma coisa que eu aprendi com o pai foi: todo mundo era. Não adianta ser melhor do que ninguém, enquanto todo mundo era. A gente pega, faz de novo, uma hora dá certo. É errando que se aprende. E estamos aí, mas graças a Deus o pai ensinou nós bem ensinado. Tenho uma turma muito boa que acompanha o Carol na roça, que acompanha o pai, que o pai ensinou. E graças a Deus está dando certo. Mas muda umas coisas, procuramos melhorar mais. E graças a Deus a gente acorda cedo, já acaba, meu Deus, tem 1000 coisas para fazer. Não, vamos devagar que vai dar certo. Porque as pessoas olham o arroz ali prontinho e não vê a dificuldade que é a plantação, né? Envolve um tanto de coisa, inclusive os pássaros que comem, os caramujos, dentre outras coisas. É muito desafio hoje na lavoura, é muito desafio. É praga, é um tiro no escuro que a gente dá aqui. A gente precisa dar todo dia uma corridinha na lavoura, ver se não está faltando água, se está tudo certinho. E a dona Terezinha também, aliás, os 3 são guerreiros mesmo, né? O Fábio, assim, a gente já sabe que é homem, mas 2 mulheres na roça, vocês não fazem ideia de quanto elas são guerreiras. E a dona Terezinha também põe a mão na massa. Eu ponho mais a mão na massa aqui, né? Ao redor de casa, né? Assim, eu ajudo no que eu posso, né? Eu acho que assim, os Valdir deixou tudo pronto assim para eles, né? O pai, né? Então, na idade deles, assim, que eles têm, também perdeu o pai, então ele também deu mais valor à vida, né? E para eles, então, para eles tocarem, eles aprenderam muito com o pai, então estão deixando assim eles tocarem do jeito que eles gostam, né? Não estou me metendo muito na lavoura deles, porque eles sabem que eles fazem, né? Então, eu cuido mais aqui ao redor da casa, não posso ajudar, né? Mas, assim... A senhora administra... mas a parte do refeitório, aqui, o jardim, ao redor da limpeza, mas também é uma grande responsabilidade. Lavoura, essas coisas, assim, eu deixo mais por conta deles, que eu confio muito neles, né? E a administração também é da Angélica. Nossa, dá pra dizer que a gente tem muito orgulho dos nossos filhos. Onde eles estiverem, com certeza, eu também tenho orgulho deles. Né? Tem só agradecer a Deus, né? Só agradece a Deus por tudo que ele deixou, né? E pela luta dele, ele foi um grande legado para nós e pela cidade. E para vocês que ainda não conhecem essa delícia de arroz, experimente. Está nos melhores supermercados do sul de Minas. Experimente o arroz Tio Nego, que é do coração da gente. A V-Milk leva até sua mesa tradição e qualidade, preparado com todo carinho para você. São doces, iogurtes, queijos, requeijões e manteiga. Uma grande variedade de produtos com sabores incomparáveis, garantido por quem mais entende do assunto. Experimente V-Milk, muito mais sabor em sua mesa. Caminhos de Minas. Foi um oferecimento Laticínios V-Milk.